Muitos livros são vendidos por aí com a famigerada frase "ela fica com o vilão no final". Mas será que é isso mesmo? Oi, eu sou a Sabrina e hoje a gente vai analisar alguns livros que foram vendidos como "a mocinha fica com o vilão", mas que talvez não sejam exatamente assim. Dá pra entender porque muitas pessoas vendem livros dessa forma, porque é um trope que chama muita atenção, a gente gosta muito de vários vilões, então quando a mocinha fica com o vilão, é algo. Só que, na maioria das vezes, esses livros são vendidos de forma completamente errada, porque não são vilões. Na maioria das vezes são só uns caras com um caráter no mínimo duvidoso. Pensando nisso, em como muitas pessoas acabam caindo nesse conto de mocinha, vilão e tudo mais, eu trouxe alguns dos livros que são mais vendidos dessa forma pra falar se eles são mesmo isso que todo mundo tá falando por aí. Eu vou começar essa lista daqueles que eu considero que tem menos a ver com a frase para os que têm mais a ver. Então, o primeiro livro que eu vou falar aqui é Lendário, o segundo livro da trilogia Caraval. Sendo aqui muito sincera com vocês, na época em que Caraval tava no hype, eu não tinha muita certeza se eu queria ler ele ou não. Até que eu vi um tweet falando que em Lendário, a mocinha ia ficar com o vilão. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ler. Então eu li o primeiro, né, a história da Scarlett com o Julian, tá muito lindo, história maravilhosa. Fomos então para a história da Donatella, a irmã mais nova. E aí eu fiquei muito confusa. Bom, esse vídeo vai ter spoilers de todos os livros que eu citar aqui, então assista por sua conta e risco. O interesse amoroso de cara da Donatella é um tal de Dante, ok? E ele é um cara, assim, que tem ali uma moral completamente duvidosa. A gente sabe que ele não é exatamente bonzinho, só que ele não é o vilão. E mesmo com todas as descobertas que fazemos sobre ele depois, ele continua não sendo o vilão da história. E na verdade isso me deixou com muito medo, porque depois aparece o Jax, que é verdadeiramente um vilão na história da Donatella. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela vai se apaixonar por ele? Abre parênteses aqui, eu odeio o Jax com todas as minhas forças. Então, com aquele tweet na minha cabeça de ela vai se apaixonar pelo vilão, e aí tem o Dante, que é um cara com uma personalidade muito da hora, e aí aparece o Jax, que é verdadeiramente o vilão, eu fiquei um tanto preocupada. Mas aí, com o decorrer da história, eu percebi que não, ela não ia se apaixonar pelo Jax, o interesse amoroso dela realmente era o Dante, então onde caralhos estava o vilão? Aí é que tá, não estava, não é mesmo? Acontece que o Dante, apesar de todos os pesares sobre ele, que a gente vai descobrir, ele não é e nunca foi o vilão dessa história. E eu não consigo entender até hoje por que venderam esse livro dessa forma, como a Donatella ficando com o vilão, tipo, não faz o menor sentido. E não se engane, eu amo o Lendário, literalmente da trilogia inteira, é o meu livro favorito. Eu amei, mesmo não sendo o que tinham vendido pra mim. E é muito bom, só que a Donatella não fica com o vilão, porque o vilão da Donatella é o Jax. E poxa vida, ainda bem que ela não fica com o Jax. Ainda assim, a trama de Lendário é muito boa, e se você ainda não leu nem Caraval nem Lendário, fica aí a recomendação. Bom, a Donatella não ficou com o Jax. Mas e a Evangeline? Era uma vez um Coração Partido é um spin-off de Caraval focado no Jax. O que me confundiu muito quando eu vi que ia sair esse negócio, porque eu fiquei, meu Deus, então as pessoas gostam dele? Talvez um dia eu faça um vídeo mostrando todos os motivos pelos quais o Jax merece ser odiado. Mas enfim, Jax e Evangeline, né? Eu nem ia ler esse livro, pra falar a verdade. Só que todo mundo que leu começou a dizer o quanto era bom, o quanto a história era maravilhosa, a escrita era muito boa, então eu resolvi dar uma chance. E de fato, a história é muito boa, e a Evangeline é uma das minhas protagonistas favoritas do mundo inteiro. Eu realmente adoro essa personagem, e eu quero muito que ela seja feliz, porque ela merece muito. Ela é um anjinho, ela é um bebezinho, ela merece ser feliz. Agora, por que a felicidade dela tinha que estar correlacionada com o Jax? Eu não entendo. Esse livro vai se passar bem depois do Jax ter meio que levado um pé na bunda da Donatella, a mulher que ele achou que fosse o seu amor verdadeiro. Não era. E aí, a gente vai conhecer a Evangeline, que é a nossa verdadeira protagonista. O Jax tá lá, o Jax tá lá. Mas a protagonista é a Eva.
Num primeiro momento, ela é meio que uma ferramenta, um peão nos planos do Jax. Até aí, nada de novo sob o sol, né? A gente já estava acostumado com a filha da putagem do querido. Acontece que com o passar da trilogia, né? Ele vai realmente começando a ter sentimentos por ela por ele, vice-versa. E a história realmente é muito boa. Eu não gosto ainda do Jax, mas eu quero muito que a Eva tenha a felicidade dela, tenha o final feliz dela. E se o final feliz dela inclui esse cara, o que eu posso fazer a respeito, não é mesmo? Mas então, nessa história, ele já não é mais o vilão. No primeiro livro, a gente até pode falar que sim, ele é, porque ele faz umas coisas assim, bem absurdas. Me dá um ódio, ele faz, mas é só no primeiro livro. Então, tipo, a partir do segundo, ele já não é mais o cara malvado da história da Evangeline. E como esse casal vai se concretizar só lá no finalzinho, ele não é mais o vilão quando ela fica com ele. Então não tem esse negócio de mocinha, vilão, não existe. Inclusive, o único motivo que me fez torcer pelo Jax em algum momento dessa trilogia inteira foi o fato de que o vilão dessa história é pior do que ele. Coisa que eu achava que era bem impossível de acontecer, mas aconteceu. Enfim, o Jax ele já foi um vilão de fato. Ele realmente ferrou muito a história da Donatella em diversos momentos, mas na história dele com a Eva, ele não era mais o cara mau. Então não, a Eva não acaba com o vilão da história. Ainda bem, porque se acabasse eu ia ficar um pouco triste. Na verdade, muito eu ia sofrer pra caramba. Enfim, vamos para o próximo livro. Esse aqui foi muito vendido. Nossa, mas ela fica com o vilão, o cara mau. Eita, meu Deus. Só que não. Estilhaça me conta a história da Juliette, uma menina que tem um poder que ela encara como uma maldição. As pessoas que tocam nela morrem. Por conta disso, ela passou meio que uma boa parte da vida dela trancada em uma prisão isolada de todo mundo, até que um dia um general do governo ditatorial que comanda tudo resolve que ela seria uma ótima arma pro governo e decide tirá-la de lá. Esse general é o Warner, que, né, é o endgame da Juliette. Ainda bem que é ele, não o Adam. Outro vídeo que eu vou fazer um dia pra vocês é o quanto eu odeio o Adam e os motivos para tal. Mas enfim, Estilhaça-me é uma distopia, então a gente tem aquele governo ditatorial que é muito ferrado e muito filho da mãe com todo mundo, e a gente tem a parte da rebelião. E a Juliette, ela meio que tá mais pra parte da rebelião do que pro governo. E o Warner é um general do governo. Então assim, num primeiro momento, ele até que poderia ser visto como vilão da história. Mas eles ficam juntos nesse livro aqui, o primeiro? Não. Então não caiu por terra já, não é mais vilão, é sobre isso. O Warner, no primeiro livro, realmente é visto como vilão. Ele é visto como o cara que quer usar a Juliette de arma e tudo mais. A gente vê depois que não era exatamente isso, mas a gente só vê depois, de fato. Então, assim, até dava pra ser um negócio assim, mas só se eles ficassem juntos no primeiro livro. E no primeiro livro, o que acontece? O final é ela dando um tiro nele logo depois de beijá-lo. Então, assim, eles não ficam juntos. O romance entre eles vai sendo construído a partir do segundo livro, que é quando a gente já percebe que o Warner, na verdade, não é tão mal assim, e que o grande vilão da história é quem tá meio que por trás do governo de fato, e não um dos generais. Inclusive, eu gosto muito dessa cena. A cena em que a Juliette percebe que o Warner não é um cara tão mal assim é muito boa. Ela já tinha conseguido se livrar dele, ela tava com a resistência, mas ela tinha que fazer umas missões de reconhecimento, junto com a equipe. Então, em uma dessas missões, ela estava, se eu não me engano, ela estava invisível por conta de um amigo dela que tem esse poder de invisibilidade. E aí ela encontra o Warner. E ela vê que ele tá indo pra um lugar junto com um cachorrinho de rua. E ela fica, oh meu Deus, ele vai torturá-lo e... Acontece que quando ela chega lá, pra onde ele foi, que é um lugar meio escondidinho, ela percebe que ele tá dando comida pro cachorro e que tá brincando com ele. Como pode um homem desse ser do mal, galera? Como pode? Foi nesse momento, eu tenho pra mim. É confirmado? Tá lá, foi nesse momento que ela se apaixonou por ele? Não tá confirmado, mas pra mim, foi. Então, assim, no final, o Warner fica do lado da Juliette pra tudo. Então, ele não é mais o vilão da história, tipo, há muito tempo.
Então não tem porquê ele ser vendido dessa forma. É um romance muito legal, é uma forma muito boa de se construir, porque no começo ele realmente foi um vilão na história dela, mas aí tudo mudou e tudo tinha um contexto e a gente foi entendendo isso e foi mostrado que o Warner nunca foi o vilão de fato. Até, né, na próxima trilogia eu separo o Estilhaço em duas trilogias. A primeira, né, que acaba naquela lá, Incendeia-me? Incendeia-me. E a segunda, que tem uma história que parece ser completamente diferente. A gente descobre nessa segunda parte que realmente o Warner nunca foi o vilão da história. Mas eu tô falando só da primeira, e só da primeira já não era mais. Enfim, vale muito a pena ler essa série. Eu gosto da série inteira, mas a primeira trilogia é melhor pra mim. Eu realmente amo muito ela e é a que eu mais releio, né? A que eu mais gosto de relembrar. Quem aqui nunca ouviu falar que a Judy ficava com o vilão em O Príncipe Cruel? Gente, de onde vocês tiraram essa informação? Gente, não. Como é que a Judy fica com o vilão se ela é a vilã do Cardan? O Cardan é um cara que é chato, às vezes insuportável, taca areia e terra na comida da querida? É. Mas ele é o vilão da Judy? Não. Ele não é nem o vilão do livro. Agora, quem dos dois manipulou o outro pra fazer uma coisa que ele não queria? A Judy. Então, no final das contas, a Judy, ela foi muito mais vilã na história do Cardan do que o contrário. E eu não entendo porque as pessoas acham que o Cardan era o malvadão da história. Gente, a Judy é maluca. Não que isso seja ruim, tá? Eu adoro ela, é uma das minhas protagonistas favoritas da vida e eu acho que ela merece o mundo. Mas ela não fica com o vilão, ela fica com o cara que ela odiava. A não ser que vocês estivessem falando aí do Loki. Aí tudo bem. Aí eu entendi. Realmente ela ficou um momento ali com o vilão. Um dos. Mas com o Cardan. Quem é que coloca uma faca no pescoço do outro? A Judy. Quem é que vai manipular o outro pra se tornar rei sem ele querer ser rei? A Judy, né? Então, realmente, não entendi muito bem esse negócio da Judy ficar com o vilão, sendo que ela é a própria vilã do negócio ali. Inclusive, se você nunca leu essa trilogia, vale super a pena. É uma trilogia muito boa. Só tem alguns resquícios de romance, sabe? Porque ela é muito mais focada em política. E é muito boa. Enfim, vamos falar do único livro que a mocinha realmente fica com o vilão. A Vida Invisível de Ed La Rue. A Ed, pra fugir de um casamento arranjado pela família, fez um pacto com um deus das sombras que deu a ela a imortalidade. Mas ela veio com um preço. A Ed sempre seria esquecida. Ela viveu séculos e séculos sendo uma sombra na vida das pessoas, uma mancha na humanidade. Ninguém podia se lembrar dela. Assim que tiravam os olhos dela, ela sumia das mentes das pessoas. Até o dia em que isso não aconteceu. Foi quando ela conheceu o Henry. E, né, ele lembrou dela. Então, eles obviamente tiveram um casinho. Só que, antes disso, ela tinha tido um outro casinho com o próprio Deus das Sombras com quem ela fez o pacto. E ele é o vilão dessa história, o nosso querido Luke. Querido pra mim, pelo menos, porque, gente, eu tenho que confessar, eu nunca gostei do Henry. Eu sempre achei ele tão sem gracinha, tão morno, tão sem sal. Vocês me perdoem, mas eu nunca gostei dele. Mas o Luke sempre foi tão mais interessante, tão mais legal. Apesar de ser o vilão, ele realmente, nesse caso, ele é a desgrama do vilão. Quando a Ed descobre que o Henry também fez um pacto e que tudo aquilo que aconteceu dela encontrar ele e ele lembrar foi orquestrado pelo Luke, ela sabe que ela tem uma escolha a fazer. Ou ela assiste o Henry morrer, ou ela fica com o Luke e salva o Henry. E é isso que ela faz. Então, senhoras e senhores, esse aqui é o único livro que é vendido da forma correta, como a mocinha fica com o vilão no final. E nem isso é muito verdade, porque a Ed não queria exatamente ficar com o Luke. Apesar de eu torcer pra ela ficar com o Luke, ela não queria de fato, e isso me entristece um pouco. Afinal de contas, essa é a história dela e eu queria que ela fosse feliz no final, mesmo que fosse com o carinha sem sal, que é o Henry. Bom, dos livros que eu tinha na minha estante, esses eram os mais vendidos, como a mocinha fica com o vilão no final e não sei o que, e blá blá blá, e não era isso de fato.
Mas isso não afeta em nada a qualidade dessas histórias. Elas são realmente muito boas e só não são o que as pessoas falavam que eram. Isso não significa que sejam ruins, na verdade, alguns dos meus livros favoritos estão ali naquela pilha. Então fica aí a minha recomendação de livros pra vocês. Ela não fica com vilão no final, mas com certeza fica com carinha de moral duvidosa. Me conta aqui nos comentários um livro onde a mocinha realmente fica com o vilão e não se esquece de deixar um curtir e se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos.